Então, bora aqui. Int main. Vocês estão viajando no que eu estou dizendo, que vocês nunca viram. Então, ok? Para isso, a gente tem que entender o que é template. Então, eu vou abrir aqui uma nova abinha. Vocês já viram uma ostra? Vocês sabem o que é uma ostra? O que é uma ostra? Ostra.cpp. Ostra é um bicho que guarda alguma coisa, não é verdade? Uma pérola. Então eu vou criar uma ostra. Então a minha struct ostra vai guardar um inteiro. Int value. Então como é que eu crio a minha ostra? Ostra recebe, ostra passando value, e eu faço this value recebe value. Ostra tem um value na ostra? O que está reclamando? Botou o padrão. Ué. Por que reclamas? Struct ostra. Não é. Include a stream. Ué. Include vector. Quem resolve o mistério? Não esperou o quê? Ué. Vamos compilar aqui. Make ostra. Ué, bug bug do bicho? Tudo bem, tudo bem. Ok? Então get int get value return value. O que é que a tua ostra guarda? Um valor. Então, se eu quiser criar uma ostra de inteiros, eu posso colocar um 5 aqui dentro. Eu posso dar um cout em ostra int.getValue. O que é que vai aparecer para mim? 5. Então, se eu fizer isso, make ostra 5. E se eu quisesse fazer uma ostra que guarda floats, o que é que muda? Então eu tenho que pegar, copiar isso aqui tudinho, né? Aí eu vou lá, copio tudinho, e agora minha ostra é uma ostra de floats. Não é só você criar um outro float. Não, eu quero que uma ostra que guarda float, ó. Não pode guardar as duas coisas, não? Não, ela só guarda uma ou outra. Pronto, agora eu tenho uma ostra de float, ó. Antes eu tinha uma ostra de int e agora eu tenho uma ostra de float. Então a minha ostra de int é essa e agora eu vou criar uma ostra de float. Ostra F. Eu tenho um errinho lá em cima, né? Ostra I é o construtor. Ostra I e aqui um ostra F. Entendeu? Então, ostra I. Não, minúsculo. O nome da variável. E se eu quiser uma ostra que guarda um caractere, eu tenho que fazer o quê? A gente não pode usar o alto para receber? Não. Não ia ser muito bom se eu pudesse chutar isso tudo aqui e dissesse, quer saber? Eu sonhei ontem de noite. No meu sonho, eu dizia que isso daqui era uma coisa.
Isso daqui era uma coisa. Isso daqui era uma coisa. E aí eu queria poder dizer, olha, a minha ostra guarda um inteiro. Não ia ser ótimo se eu pudesse fazer isso, né? Não tivesse que dizer o tipo e eu pudesse só dizer que esse negócio vai ser uma coisa e depois eu digo que coisa é essa? Não ia ser bom se fosse assim? Pois é assim. Basta você dizer que a tua ostra ela vai receber uma coisa. Ó, a minha ostra tem uma coisa, que é um valor. Eu construo a ostra passando uma coisa. E quando eu for dar um get value, eu quero retornar essa coisa. Que coisa é essa? Não sei. Não sei. Se eu criar uma ostra de inteiros, o que é que vai ser essa coisa? Um inteiro. Então, na hora que eu crio uma ostra de inteiros, o que o compilador faz para você, que você não precisa fazer, é copiar, colar, e todos os locais que tinha coisa, ele vai colocar o quê? Inteiro. Se ele colocar inteiro e isso fizer sentido, aí ele não dá erro. É tipo assim, depois eu te digo o que é isso aqui. Depois eu te digo o que é isso aqui. Lá no frente não é inteiro. Não, agora não é inteiro. Agora é um float, agora é alguma coisa assim. Por exemplo... Tem outra maneira de fazer assim, esse template aí ou é um padrão? Não, template é a forma de lidar com metaprogramação. Por exemplo, eu quero fazer uma função soma. Soma... Você consegue somar dois inteiros? Turn A mais B. Quer dizer que se você quiser somar dois float, tu vai ter que fazer outra função? Se você quiser somar dois caracteres, outra função? Duas strings, outra função de novo? Faz sentido? Não. Então você pode dizer que vai somar duas coisas. Só que o nome, assim, o nome mais comum não é coisa, porque coisa é uma coisa muito cearense, né? Normalmente a gente diz que vai somar duas coisas do tipo T. Duas coisas do tipo T retornam que tipo? T. Duas coisas T se somam e retornam T. Quando você começar a utilizar isso daqui, aí ele vai copiar, colar, substituir e ver se isso faz sentido. Por exemplo. Oi. Tem que ser a linha acima da função ou a linha acima da struct. Não. É a linha acima da função ou a linha acima da struct. Então, quando você fizer isso daqui, ó, soma de inteiros 5 com 6, o que é que ele vai fazer? Na hora que ele encontrar isso daqui, ele vai pegar aquele teu código, copiar, substituir por inteiro e ver, faz sentido somar dois inteiros? Sim ou não? Como ele consegue achar sobrecarga de soma para inteiros, ele vai aceitar teu método. Quando você tentar somar dois caracteres, existe soma para dois caracteres? Sim, que ele soma os ASCIIs. Quando ele tem... Não, ele vai voltar um caractere também, porque o tipo... Tá. Ele vai conseguir fazer soma com banana. Uma banana. Isso daqui é do tipo string. Qual é o resultado disso daqui? Concatena. Porque uma string soma com outra string. Soma. Quando você soma duas strings dá o quê? A concatenação deles. Então, se você está somando duas strings, ele vai voltar a concatenação. Então, qual é a lógica do compilador? Ele pega, opa, estão tentando somar string. Pega os valores, copia e cola. Todas as funções são satisfeitas. Se todas as funções são satisfeitas, então ele aceita e não dá erro. Davi, nesse caso isso é pré-processamento? Não, isso não é pré-processamento. É o processador.
É o compilador. Por exemplo, vamos com um exemplo mais absurdo, tá certo? Mas só para vocês entenderem como é que ele funciona. Então, vamos... Pronto. Procriar. Procriar. Eu tenho duas coisas, tá certo? Duas coisas que vão procriar e dar uma coisinha. Volta pra cá. Volta pra cá. Duas coisas que vão procriar e dar uma coisinha. Para procriar, quais seriam os requisitos que a gente teria que ter? Depende, é hermafrodita. Um deles tem. No caso aqui a gente vai ter que precisar de um macho e outro fêmea, né? Então, olha o que é que eu vou escrever, tá certo? Se A ponto sexo igual a M e vou fazer assim, macho, fêmea, tá certo? Se A ponto sexo é igual a M e B ponto sexo. Teria que trocar uma das variáveis, não, macho e fêmea. Obrigado, querido. Obrigado. Macho ponto sexo igual a M e tem faltando um parênteses, né? No caso, E B ponto sexo igual a F. Trocar B por fêmea. no caso, Obrigado. macho e fêmea vai dar pra ser espécie. Espera aí, vamos lá. Retorne macho ponto copular fêmea. Biologia, né? Para isso daqui funcionar, ok? Isso funcionaria com dois patos? Não. Depende. Se o meu pato, se a minha classe pato tiver exatamente o que ele precisa, funciona. O que é que ele precisa? Ele precisa que pato tenha um método sexo, que retorna o quê? Um caractere, na verdade. E ele precisa que pato tenha um... O que mais que ele precisa? Copular. Método copular, que recebe o quê? Outro pato. E retorna o quê? E retorna outro pato. Porque o tipo de retorno não tem que ser T. Se eu passar pato para cá, ele vai aceitar, porque ele vai testar. Ok, pato tem um método chamado sexo? Tem. Esse método, o retorno dele é comparável com caractere? É, porque é caractere. Ok. Qual é a próxima coisa que eu preciso? Pato tem um método copular? Tem. Esse método copular aceita outro pato? Sim. O retorno disso é do tipo pato? Sim. Então ele vai aceitar isso daqui. Então, o que eu tô bugado aí? Na situação da coisa, a gente dizia o que era a coisa que estava mandando. Certo. Agora a gente não está mais dizendo o que é o T. Então, quando você for usar isso daqui, você criaria dois patos, por exemplo, o pato M, o nome dele é Sérgio, ele é do tipo macho e ele tem 12 anos. E você teria outro pato, que é a Luna, que é do tipo fêmea e tem 7 anos. Você chamaria o método Consultor de pato. abstrai, faz de conta que tem. Eu tô bugado, né? Eu tô perdido. Tá, faz de conta que tem o construtor. Então eu chamo procriar para pato e passo o M e o F. O que eu estou tentando explicar para vocês é como é que o template funciona. O template vai pegar aquilo que você jogar e ver se ele satisfaz os requisitos. Por exemplo, eu posso passar um inteiro para cá? Pode. Posso passar? Ele vai aceitar? Vai. Esse T, o inteiro tem um método chamado sexo? Não. Aí ele vai dizer, ó, inteiro não posso passar para cá. Eu posso passar um pato? Posso. Por quê? Porque pato tem o sexo. Esse sexo retorna uma coisa que ele vai conseguir comparar com caractere. E ele tem um método copular que recebe um pato e retorna outro pato. Como
que eu chamo de a função fora da classe que serve para classe? Função. Função abstrata. Função, exato. Uma função genérica, na verdade, Se né? tiver outra classe que faça pontuar e sexo, ela pode entrar aí. Pode entrar aqui. Qualquer uma que tenha esses requisitos, eu consigo usar aqui. Então, na verdade, qualquer ser aí que tenha sexo macho e fêmea vai poder pontuar. Deus criou assim, ó. Né? Desde que sejam o mesmo tipo, né? Pato com pato, ok? E que um deles seja o masculino e outro feminino. Então é assim que o template funciona. O template funciona com o processo de você descreve o teu template, você não sabe o que é que vai ser passado por template, mas desde que o que for passado atenda os requisitos, ele vai aceitar. Então isso permite que você faça uma série de coisas de metaprogramação. Oi. Poderia colocar na linha seguinte do if um show, né? Caso não desse certo. Hã? Poderia colocar na linha seguinte do if um show, né? Poderia fazer uma série de coisas aqui. A questão é, ele vai testar tudo que eu tenho. Por exemplo, ao invés de fazer isso, se eu tivesse isso daqui, bora lá. Ele vai aceitar pato agora? Pato, Ele vai aceitar a classe pato aqui? alguém está somando dois valores. Macho mais fêmea. Existe na classe pato a sobrecarga do mais? Ele consegue fazer pato macho mais fêmea? Não, aí ele vai dizer, ó, não posso aceitar pato, porque pato não sabe fazer Mas aí, operação de soma. igual ontem, a gente não pode dizer o que seria uma operação de soma e pato? Pode. Então a gente poderia dizer que uma operação operator mais pato tem uma operação que recebe outro pato, agora ele aceitaria. Porque agora eu ensinei para ele como é que eu faço a operação de soma. Só que aí, o que, é que ele vai retornar? Um pato? Um pato, mas eu vou dar imprimir. O que sai disso aí? Dois patos, sei lá. Um pato? Não interessa se isso faz sentido ou não faz sentido, interessa que existe. Interessa que existe. Eu estou dizendo que existe um método, ó, existe um método que recebe um pato e retorna outro pato. O compilador não quer saber se isso faz sentido lógico. Existe, né? Quer saber se existe. O que ele vai perguntar é: existe alguma forma de somar dois patos? Existe ou não? Existe. Como ele existe, ele vai deixar você aplicar o template. Ok? Então o template é assim: copiar, colar, substituir. Passou em todos os requisitos, sucesso. Então quando você programa usando o template em C++, é praticamente como se você estivesse programando numa linguagem de script, porque ele aceita qualquer coisa por parâmetro, retorna qualquer coisa por parâmetro, e aí depois, no processo de compilação, é que o compilador vai decidir se faz sentido ou não faz sentido, se ele aceita ou se ele não aceita, se bate os requisitos ou não bate os requisitos. Então, no nosso caso aqui, a minha ostra, eu poderia ter uma ostra de qualquer coisa. Aqui coisa é feio, né? O que é que a gente utiliza melhor? T. Então a minha ostra agora é capaz de guardar qualquer coisa. Então eu posso fazer uma ostra de inteiros, usando a mesma sintaxe do vector, né? Assim que vocês fazem no vector. Quando vocês fazem um vector de inteiro, o que é que você guarda dentro do vector? Inteiro. Quando você cria uma ostra de inteiro, o que é que você vai guardar dentro da ostra? Inteiro. Vamos voltar para o nosso CRUD.